Olá, segunda série, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, ao responsável aí que possa estar assistindo também, e claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos nas nossas aulas. Eu já quero adiantar aqui, eu vi que a professora Vani colocou aqui que os educandos não encontraram as tarefas do dia 8, é porque dia 8 a aula foi reprise, tá bom? Desta aula de hoje, provavelmente até o meio-dia de amanhã eu colocarei a tarefa, porque o nosso sistema está com um pequeno probleminha aí, a gente está tentando resolver, mas fica tranquila que a gente está seguindo aí. Quero dar boa tarde a todos aqui, estava aqui interagindo com alguns aqui no chat, e dizer que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares, e para interagir com vocês no chat, nós temos aqui o nosso querido professor Magno. É isso aí, estamos aqui para fazer mais uma parceirada, né, Joel? Sejam todos Opa! bem-vindos aí, os professores, sempre nossos parceiros e tudo mais. Os alunos, né, na participação, vou estar aqui na moderação, espero aí a manifestação deles. E já nessa questão da interação com os alunos, eu já queria expor aí que era legal que os professores que estão juntos aí conosco nessa transmissão, que, se possível, né, claro, a gente sabe das dificuldades, coloque aí o nome do aluno, qual é a série, qual é a escola e tal que está participando, para a gente ler quando dá a interação deles aqui ao vivo. Eu acho que é importante, é legal, e eles gostam muito, né? Os motiva. Muito bem. Muito obrigado, professor Magno. Então vamos ver aí como é que vai ser essa brincadeira, né? Primeiro vamos para aquela parte mais burocrática, vamos ver a habilidade que será trabalhada aí, ó. Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam das cadeias e teias alimentares. Então a unidade temática é manutenção da vida, fluxo de energia e fluxo de matéria, tá ok? Bom, o objetivo específico da aula aí, ó, retomada dos conceitos sobre cadeia alimentar, teia alimentar, fluxo de energia e níveis tróficos. Tranquilão até aí, né? Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Para quem já está acostumado com as nossas aulas, minha e do Magno, né, sabe que a nossa aula é uma construção coletiva, né, com a contribuição de vocês aqui no chat. Vocês são sempre muito bem-vindos para todas aquelas contribuições construtivas, é claro. E como que nós vamos fazer isso? Então, compartilhar informações, refletir, resolver atividades e interagir no chat. Tá ok? Muito bem. Como que você pode acompanhar essa aula? Você que é educando, estudante, aluno, caderno para anotações das aulas, dúvidas e resoluções de atividade, identificar a aula com data e título, até porque, né, pode ser que seu professor peça amanhã ou depois, é bom que você esteja com tudo bem organizadinho, né? Se um dia ele for voltar nesse assunto, você tem tudo organizado, tá bom? Então é importante você registrar bonitinho aí, certo? Muito bem. Então, ó, não sei se vocês lembram como que é uma cadeia alimentar, né? Dá para a gente fazer um esqueminha explicando uma cadeia alimentar. Normalmente a gente coloca um ser vivo, coloca um setinha, coloca outro ser vivo, coloca outra seta. E aí eu quero que você, estudante, no lugar da seta, você vai colocar uma vírgula. Tá? Você faça aí, aqui no chat, uma cadeia alimentar aí com pelo menos 3 seres vivos que você conheça. Lembrando que um tem que servir de alimento para o outro aí, tá ok? Aqui tá 2 minutinhos, mas acho que 1 minutinho só já dá, tá bom? Ora, tem um pessoal aqui que colocou umas coisas de causar inveja, né, professora Porra. Edjoel? Aqui a professora Flávia participando novamente, aí um abraço aí, professora, valeu. Colocou algas, pulga d'água e peixe. Oba. Professora Patrícia colocou capim, gafanhoto, sapo,
Tem dúvidas aqui também. Os alunos, via de regra, eles não conseguem entrar pelo chat, né? É por isso que a gente reafirmou aí, se você tem os alunos aí organizados nas suas turmas, que vocês coloquem os nomes deles ou o nome da escola que está participando e a gente lê no ar aqui. Isso, por enquanto, o professor tem que fazer ao meio campo aí, né? Exatamente. Como fez aqui a professora Andréia, que colocou a participação da Laísla, eu acho que é isso. Grilo, sapo e cobra. Oba! Aí, beleza. Tem mais participações aqui, mas já dá para a gente brincar, né, Ed? Muito bem. O professor Jackson deu uma explicação aqui sobre a cadeia alimentar, a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio de alimentação. De forma simplificada, pode ser classificado como cadeia alimentar uma sequência de organismos que servem de alimentos uns para os outros. Obrigado pela participação, professor, que estamos sempre junto e misturado. Então vamos aí, ó. Vou mostrar a minha, né? Vocês falaram de vocês, a gente viu que tem muitas outras, tá, gente? Aqui, infelizmente, o tempo é curto, mas a gente viu umas legais aqui, né, professor? Tem uma aqui rapidinho, Ed, ó, da Luzia, deixa eu ler essa daqui. Milho, galinha, seres humanos. Oba! Sensacional. Aí, gosto dessa aí, eu como o milho e também a galinha, né? Vamos lá, olha só. Gente, então eu fiz uma aqui, né? Olha que legalzinha a minha, tá? Eu pensei assim, na cebola, na barata e na lagartixa. Né, gente, vocês podem ficar surpresos, tá? Eu aprendi com médicos veterinários que cebola atraía barata, não é incrível isso? Então tá bom. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, ó, existe um porquê da setinha, tá bom? Pode deixar lá no ar, isso. Ó, tá vendo? Ó, essa setinha, ela tem um nome, serve de alimento para. Então quem está atrás da setinha serve de alimento para quem está na frente da setinha. Essa é a regra. Eu poderia fazer essa cadeia assim? Poderia. Por quê? Porque a cebola continua atrás da setinha e a barata continua atrás da setinha em relação à lagartixa. Então, ó, independente de ser assim, de ser assim, de ser assim, tá vendo? Ó? Tá certo isso aí? Tá também. Ó. A cebola serve de alimento para barata, que serve de alimento para lagartixa. Tá bom? Olha aqui, tá certo essa aí? Tá certa também. Olha só, cebola serve de alimento para barata, que serve de alimento para lagartixa. Então, a cadeia alimentar, né, conforme o professor colocou muito bem aqui, ela vai ser essa relação de troca de energia e de biomassa entre seres vivos que estão no ecossistema, que estão tendo essa relação alimentar, né? Pois bem, olha uma outra forma que eu posso representar. É uma reação em cadeia, né? Porque ela é uma reação que ela é linear, tá bom? Independente de estar torto, se está reto, ó, tá aí. A cebola está servindo de alimento para barata, que está servindo de alimento para lagartixa, tá bom? E aí, eu tenho uma outra informação aí, ó, que eu tenho os níveis tróficos, tá vendo aí? Ó, eu vou ter o quê? O produtor, que é a cebola, no caso é o produtor. Por quê? Porque ela é uma planta fotossintetizante, ela produz o próprio alimento. Por isso que ela é produtora, né, através da fotossíntese. Aí a gente tem o consumidor primário, que é aquele que consome o produtor, tá ok? E eu tenho o consumidor secundário, que vai consumir o consumidor primário. A gente tem que lembrar que isso tá ligado a esta relação, né? De repente eu posso ter um animal que em determinada cadeia ele vai ser o papel de consumidor primário e em outra ele vai fazer o papel de consumidor secundário. Isso pode acontecer. Nós mesmos, que somos onívoros, né? Então o que vai acontecer com a gente? Eu posso comer a cebola, né? E posso, ou no caso lá do milho, né? Eu posso comer o milho e posso comer a galinha que come o milho. Então se eu comer o milho, eu vou ser um consumidor primário. Se eu comer a galinha que comeu o milho, eu vou ser um consumidor secundário. É possível isso? Claro que é. Tá? Então, só para a gente entender esse esquema, ele não é assim, fechado, né? Tá bom? Tudo bem, gente, até aí? Então, eu quero saber o seguinte. A gente viu ali, né, a relação em uma cadeia linear, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte. Qual é a diferença aí, como é que a gente representa uma teia alimentar? Também aí acho que dá para deixar 2 minutinhos aí para você explicar qual é a diferença básica.
Ó, as participações são aqui, como sempre, vários professores participando aqui, o Ed. Sim. Aí tem aqui o professor Fernando, que colocou a teia alimentar é o resultado de várias cadeias alimentares interrelacionadas. Tem também essa ideia do professor Antônio, que é o conjunto de cadeias alimentares, né? A teia são várias cadeiras juntas, disse aqui a professora Alana. A professora Alana também está participando. Eu gosto bastante. dessa, é essa que eu falaria. É legal, né? Eu falaria essa aí. Sem som aqui, diz aqui a professora Raquel. Ô, Raquel, aumenta o Puxa volume. Às vezes é problema da conexão, tá? Da Sim. internet, tá bom? Aí o professor Marcos colocou, vixe, essa eu não sei, mas a gente está aqui para trocar ideias. Opa, tamo junto e misturado. E por último, a professora Márcia, que colocou teia é o conjunto de cadeias alimentares relacionadas entre si. Aí, ó. Que bacana. Então já deram o spoiler, é isso aí, ó. Pode colocar a imagenzinha aí na tela, por favor. Então, olha só que legalzinho. Aí eu tenho o quê? 2 cadeias alimentares. Então eu tenho a cebola, que serve de alimento para barata, que serve de alimento para lagartixa. Eu tenho o musgo, que serve de alimento para o tatuzinho de jardim, que serve de alimento para o escorpião. E aí, olha só que legal. Pronto, agora eu criei uma teia. Tá vendo? Porque a cebola pode servir de alimento para tatuzinho? Não sei, eu acho que pode, tá? Se não puder, pode me xingar, que eu não ligo. E aí, ó, o tatuzinho pode servir de alimento para lagartixa? Pode. A barata pode servir de alimento de escorpião? Detalhe, viu, gente? Barata é o filé mignon do escorpião. Você quer chamar escorpião para sua casa, é deixar criar barata lá. O escorpião adora barata, tá bom? Então fica a dica aí, não deixa juntar entulho não, porque, ó, vai chamar escorpião, tá bom? Pode voltar para mim, por favor. Então é isso. Se eu junto várias cadeias, né, e aí eu consigo fazer interligações entre elas, eles estão no mesmo ambiente ali, estão interagindo naquele ecossistema, então eu estou criando uma teia alimentar. Maravilhoso, vocês falaram tudo. Eu gosto de dar aula assim, com bastante pergunta, porque aí o trabalho fica com vocês, né? Eu fico aqui só fazendo esse papel de tonto aqui. Vamos lá. Gente, olha só que legal. Eu quero saber o seguinte, eu estou achando que faltou eu falar de alguma coisa. Eu falei de produtor, falei de consumidor primário, falei de consumidor secundário. Ó, se colocar a imagenzinha na tela aí de novo, dá para ver, ó, tá vendo? Produtor, eu tenho a cebola e o musgo. Consumidor primário, eu tenho a barata e o tatuzinho de jardim. Consumidor secundário, eu tenho a lagartixa e o escorpião, certo? Beleza. Aí eu quero saber de você o seguinte, produtores, consumidores, qual nível faltou? Um minutinho aí que essa é fácil. O pessoal ainda tem dúvida aqui da interação dos alunos aqui. Deixa eu falar rapidamente. Por favor. Que os alunos não têm acesso, via de regra, eles não têm acesso ao chat. Aí quem tem que fazer esse serviço são os professores e tal. É uma questão de acostumar, a gente sabe das dificuldades e tudo mais, mas a gente está aqui para, inclusive, fazer esse intermédio, né? essa intermediação aí. Se você se sentir aí professor, se você achar que a gente pode dar uma ajudinha, tipo chamar os alunos e tal, a gente até faz isso de vez em quando aqui, né, Ed? Mas as respostas aqui estão pipocando aqui. Certo. Opa, peraí, pulou aqui. Decompositores e os alunos da Escola Estadual José Vieira. Isso, a pergunta é qual foi o nível que faltou, né? Então vamos lá. Decompositores. Oba! Decompositores. Muito bem. A professora Maria falou aqui que não sabe como ver os alunos. Ah, puxa vida, tem alguns que estão com esse problema. Então. O chat da escola, aí precisa de ver como é que entra no chat da escola, tá, professora?
Bom, a grande maioria aqui tudo faltou decompositores, professor Edjael. É isso mesmo? Isso aí, muito bem. Então vamos ver aí, ó, tem uma animaçãozinha, essa animaçãozinha aqui foi a professora Dani ainda que deixou para mim. Tá? Ela montou uma aulinha para mim lá no final do ano passado, e aí ela deixou uma animaçãozinha, vamos ver a animaçãozinha aí, então que eu vou pôr agora, ó. Então você tem aí 3 categorias de nível trófico, tá? Os produtores, que são aqueles caras que fazem fotossíntese. Você tem os consumidores, que aí pode ser o primário que vai consumir o produtor, o secundário que vai consumir quem consumiu o produtor, o terciário que vai consumir quem consumiu o secundário, que vai consumir o secundário que consumiu o primário, né? E você, por último, e não menos importante, que vocês acabaram de falar para mim, tem os decompositores, que são aqueles caras que vão fazer o quê? A gente lembra que os seres vivos são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, o famoso CHOMPS. E aí, os decompositores vão devolver todos esses caras de novo para a natureza. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, tá bom? Vai decompor os caras. Que quem são esses caras? Normalmente bactérias e fungos, tá bom? Muito bem. E aí, ó, só lembrando, produtor é autótrofo, por quê? Ele produz o seu alimento. Ele faz fotossíntese lá com a clorofila. Fotossíntese, gente, a gente vai ter uma aula só sobre fotossíntese, vai ter uma aula só sobre respiração. Então, hoje eu não vou entrar nos detalhes, nem da fotossíntese, nem da respiração. Naquela parte mais bioquímica, né? Tá bom? Muito bem. Aí você vai ter aquele processo de fotossíntese, entra gás carbônico e água, sai oxigênio e glicose, né? C6H12O6 aí, que é a glicose, tá bom? Muito bem. Aí, ó, você vai ter os consumidores que são heterotróficos. Hétero quer dizer o outro, né? Então, que se alimenta do outro, tá? Que são todos os seres vivos que não produzem o próprio alimento. Então, você tem o herbívoro, né? Você tem o carnívoro e você tem o onívoro como nós, que se alimenta de tudo. E aí, você vai ter, por último, os decompositores, que também são heterotróficos, tá? Eles vão se alimentar de restos dos seres vivos, nem todos, né? A gente tem uns funguinhos aí que gostam de se alimentar da gente vivo mesmo, mas, via de regra, o decompositor vai se alimentar depois que você for pro beleléu, tá ok? Muito bem. Eu quero saber o seguinte, ó, perguntinha, pode pôr aí na tela. Você se lembra do que são as pirâmides ecológicas? Para considerarmos equilibrado um ambiente hipotético onde convivem os seres vivos da primeira cadeia alimentar apresentada nesta aula, aproximadamente quantos quilos de barata seriam necessários para manter 300 gramas de lagartixa? Lembrando que é só a parte da biomassa seca, né? 2 minutinhos aí para você. Não, 1 minutinho só tá bom. 1 minutinho dá. Olha, tem um impasse aqui, Joel. Alguns Eita. colocaram 3.000, alguns colocaram os 30 quilos. Eita, 30 nós. quilogramas, na verdade, né? Aham. E alguns colocaram 3 quilogramas, professora Oba! Soraya, professora Devanice, professor Eduardo. Tem gente até que colocou 1 quilo aqui. 1 quilo? Professora Muito Gleice bem. colocou 3 quilos. E deixa eu ver se eu consigo ler esse nome aqui. Ieda. Ieda. Professora Ieda colocou 3 quilos também, Ed. Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Eu fiz um esqueminha aqui. Lembra dessa pirâmide aí, ó? Pirâmide de biomassa. A gente tem que lembrar que essa biomassa é seca, tá? A gente tem que desprezar a água. Então, né? Diz-se que num ambiente, para cada nível, né? Então, assim, se eu tenho lá
um nível X de produtor, eu tenho que ter esse X aí, eu tenho que ter aí a 10ª parte desse X de consumidor primário, para dizer que está em equilíbrio, né? Então, se eu tenho 300 gramas de lagartixas, eu só posso ter 3.000 gramas de barata, para dizer que está em equilíbrio. Posso ter mais? Posso, mas aí vai estar em desequilíbrio, ou seja, 3 quilos de barata. E para as baratinhas, né, só para a gente lembrar ali, eu preciso ter 30 quilos de cebola, para ter... Mas, gente, 3 quilos de barata é barata, hein? Pensa. É muita barata, meu Deus do céu. Cebola, tudo bem, 30 quilos. Agora, 3 quilos de barata. Teve uma professora aqui que eu acho que falou credo, deve ter sido isso aí, né? Eu acho que sim. Ó, tem um lembrete aqui da professora Ivani que colocou que é 10% nessa relação. Isso, a relação 10%, perfeito. Boa, professora, ótima contribuição. Opa, então é isso, tá, gente? A ideia aqui é a gente relembrar, a gente discutir, tá bom? Sem estresse. Uma outra coisa aí, ó. Então, no caso da pirâmide anterior, a lagartixa obterá mais energia se ela se alimentar da barata ou da cebola. Por quê? Um minutinho aí. O impasse foi resolvido assim, Edjoel. As professoras escreveram cebolas e os professores escreveram baratas. Ah, é? Brincadeira, não foi nada disso, é brincadeira, brincadeira. Aqui ó, tem uma resposta bacana do professor Paulo, que ele colocou... É Paulo, né? Paulo mesmo. Ele colocou cebola porque a parte da biomassa é destinada às baratas. Beleza, vamos discutir isso aí. E melhor ainda, a professora Maria, que colocou da cebola maior concentração de energia. Ah, energia é a chave, açúcar. Sim. Mas a grande maioria aqui esmagadora colocou a cebola aqui, Joel. Muito bem. Pessoal, então o que acontece? É a mesma coisa se eu perguntasse para você, olha, ó, você adquire mais energia comendo milho ou comendo a galinha que comeu o milho? Tá, você vai adquirir mais energia comendo o milho, porque eu estou falando de energia, lembra? De açúcar. Né? Quando eu falo de animal, ele vai me dar mais proteína. Né? Vai me dar gordura também, mas quem vai me dar açúcar pra caramba, quem é? O vegetal que fez a fotossíntese, tá bom? Então, ó, lembra, eu falei energia, porque talvez tenha ficado confuso, porque eu mostrei uma pirâmide de biomassa, e aí eu fiz uma pergunta sobre energia, ok? Mas vamos ver então como é que fica a pirâmide de energia, ó, é outra pirâmide, a gente trabalhou a pirâmide de biomassa, e agora vamos ver a pirâmide de energia. Pode colocar na tela, por gentileza. Então, olha só, a energia ali de baixo, né? Ela vai passar para o nível de cima. Tá vendo aí como houve um gasto? Que gasto foi esse? O cara está vivendo, está respirando, então ele está gastando energia. Então, quanto mais eu subo no nível, menos energia eu vou conseguir adquirir. Tá bom? Então, olha aí, ó, em vermelhinho, está a energia que é gasta na respiração. Então, lá na cebola, olha o tanto de energia que gastou. Aí passou para o nível da barata. Olha o tanto de energia que gastou. Aí passou para o nível da lagartixa. Então, é lógico que se a lagartixa conseguisse comer a cebola, ela ia adquirir muito mais energia do que comendo a barata. Assim como nós adquirimos muito mais energia comendo o milho do que comendo a galinha que comeu o milho. A gente adquire outras coisas comendo a galinha, mas não energia, tá bom? Muito bem. O que nós vimos nesta aula, então? As relações alimentares entre os seres vivos nas cadeias e teias alimentares, os níveis tróficos e revisitamos as pirâmides de biomassa e de energia. Meus queridos, eu quero dizer que é um prazer e uma honra estar aqui, fazendo parte desse esforço, né, para a gente não perder
o ano letivo, não perder as aulas, apesar de todas as adversidades aí que estão acontecendo, né? Quero dizer que é um prazer estar com vocês. Vou deixar o recadinho final aí com o professor Magno, se tiver algum abracinho para dar, alguma coisa, esta é a hora. Tem muitos agradecimentos aqui, o pessoal está agradecendo a aula, a gente que tem a agradecer aqui, eu quero agradecer também imensamente aí aos professores, aos alunos que estão aí participando e dizer que a gente está aí sempre nessa retomada como parceiros de vocês e dependente exclusivamente de vocês para fazer um bom trabalho. Então, por isso mesmo, tem aí um QR Code ou um link aí que você pode acessar para dar o seu parecer, o que você achou da aula, de repente você tem alguma opinião, alguma sugestão, e a gente está aqui para justamente atender a vocês e vocês, juntos conosco, fazer essa parceria pela educação dos nossos queridos alunos. Até mais, foi um prazer também.